clubes europeus também estão querendo contratar o Wesley, que cresceu muito, tá jogando demais. E o Sampaoli, que iniciou seu trabalho no Rennes, pediu a contratação de Gerson e também de Fabrício Bruno. A gente vai ter analisar agora a aposta de troca de passe, vamos reagir juntos e acompanhar a notícia. Então deixa aquele like, se inscreva no canal e sem enrolação, vamos ouvir os créditos para E depois, o que mais chamou a atenção ali no começo, todo mundo aguardava o Filipe Luís falando a respeito do Gabriel Barbosa, fez um discurso absolutamente protocolar, né, como a gente já previa, dizendo que é uma questão do Marcos Baraz, da diretoria com o Gabriel, e depois, posteriormente, quando achar necessário, o Marcos Braz falará sobre o tema, mas é sim sobre algo que aconteceu no final de semana, no domingo, especialmente depois do jogo contra o Atlético na Copa do Brasil. E aí, Mansur, o que te pareceu a entrevista? Acho que ele confirma os incidentes de vestiário. Agora, o fundamental é deixar claro aquilo que a gente a gente debateu aqui ontem. O Filipe Luís, de fato, ele não chegou a tocar nesse assunto hoje, mas se decepcionou, se desapontou com o Gabigol por ser quem deu a ele oportunidades, né? Quem deu a ele algumas oportunidades, mas que o Filipe Luís não fez movimento para pedir o afastamento dele. Ele usou claramente o termo, fui comunicado pela diretoria da decisão. Então ficou claro que foi uma decisão de gabinete, que quase terminou com um movimento que, inclusive, politicamente expôs demais os dirigentes do Flamengo, tanto que houve o movimento das duas partes para tentar uma costura. O ponto importante do que ele falou, ele coloca que a comunicada não se referia apenas a este jogo. Ele estava afastado para esse jogo e os próximos até segunda ordem. Então é ver como essas conversas de bastidor vão evoluir nos próximos dias. Se o Gabigol eventualmente retorna imediatamente a estar disponível para os jogos, ou se apenas, junto com a diretoria, vão programar um jogo para demarcar a despedida dele, um jogo no Maracanã, certamente, para demarcar a despedida e a relação se encerra. É isso que a gente vai precisar agora esperar os próximos movimentos. Mas uma situação absolutamente desconfortável, né, Alex? Para o treinador que foi companheiro dele, conquistou tanta coisa ao lado dele no campo, como jogador. E aí, logo depois, quando assume o time como treinador, na primeira experiência dele como técnico de um time profissional, é obrigado a lidar uma situação desagradável com um ex-companheiro de campo, né, Alex? Que é inerente ao cargo dele. Então, a decisão pelo grupo nem sempre agrada o atleta, igual ele falou. Ele também teve alguns momentos que, às vezes, ele foi tirado e esbravejou. Isso aí faz parte do vestiário. Só que ele não deixou de fazer aquilo que ele achava que era melhor. E isso não é sacanagem para com ninguém, entendeu? Só que ele pegou realmente essa questão da personalidade do Gabi, passou por cima de toda essa amizade, companheirismo, história que eles têm junto e toda essa oportunidade. Só que, como diz o Martinez, nosso bugrinho do canhoto, é um casamento, belo casamento, que a gente gosta dos dois lados e que acabou que é uma pena, é triste e você não tem... Eu vejo ele abatido hoje ainda, né? O Felipe. Mas, assim, não é de cansaço. Esse tipo de situação desgasta, cara. Ele suga muita energia. Mas não é só isso. A preparação de uma final... A final, a conquista do título. Agora, o Filipe Luís, em janeiro, início do ano, ele era treinador do Sub-17 do Flamengo. E que aonde? Imagina você chegar para fazer seu primeiro treino sem você saber como é que vai. E hoje ele está terminando o ano assim. Então, passou pelo Sub-17, passou pelo Sub-20 e terminou tendo campeão da Copa do Brasil e, na sequência, tendo que responder sobre esse episódio de Gabigol. Se o dia que o Filipe Luís for... talvez escrever um livro da carreira dele, daqui a 30 anos. 2024 será inesquecível. Imagina as páginas que ele vai ter que dedicar a 2024. Não é fácil, não. E a carreira está só começando, hein, Felipe? Sarrafo aqui em cima. Calma, gente. Não é todo mundo que vai ser Felipe. Então, é muito difícil acontecer isso, né? O cara não fazer nem as licenças, não terminar a pró. O cara é especial, é diferente. Então, vamos com calma. Está começando a carreira e começando bem. Vamos falar um pouco sobre seleção brasileira, porque o Carlos Gil... Boa noite a você, do Elias, ao Elton Serra e ao Fante Esportes. Nós continuamos aqui no auditório do Maracanã, na sala de coletiva, onde agora há pouco, coisa de 2, 3 minutos, terminou a entrevista coletiva do técnico Filipe Luís. Como você disse, realmente o 0-0 não foi um resultado legal em termos do que aconteceu no jogo, mas tem uma explicação. Não saiu o gol do Flamengo porque foi
uma atuação de gala do goleiro Everson. O primeiro tempo dele foi impecável, com grandes defesas. Eu confesso que foi uma das melhores atuações de um goleiro nessa temporada que eu vi aqui no Maracanã. Fechou o gol, inclusive pegando um pênalti. Claro que o pênalti foi mal batido pelo Davi Luiz aos 33 minutos, né? Um pênalti do Lianco no Wesley. Ele telegrafou, bateu ali meia altura, não com muita força, e não teve tanta dificuldade assim o Everson para defender. Mas as outras defesas que ele fez durante o primeiro tempo e parte do segundo tempo foram espetaculares. Aí já explica o 0 no placar em relação ao Flamengo. E o Atlético Mineiro não teve praticamente chance nenhuma no primeiro tempo, teve algumas oportunidades, melhorou no segundo tempo e acabou até chutando algumas bolas para o gol, e o goleiro Rossi teve que esticar, teve que realmente trabalhar no segundo tempo. Então o 0-0 poderia ter sido 1-1, um 2-2, mas de qualquer maneira foi um bom jogo, foi bastante movimentado, tivemos um público excelente, a torcida do Flamengo compareceu em massa, 63.441 torcedores presentes. Eu acho que esses 441 eram torcedores do Atlético, muito pequeno o público, o Galo trouxe poucos torcedores, talvez depois da perda da Copa do Brasil, dos problemas que aconteceram lá, de agressões, tentativas de invasão, a torcida do Atlético resolveu não vir ao Rio de Janeiro. A expectativa era muito grande pelo Gabigol, né? Não se falou em outra coisa aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em todo o Brasil, depois do título do Flamengo, nessa saída do Gabigol que ele mesmo anunciou. O Flamengo então resolveu retirar o Gabigol desse jogo para o time ter tranquilidade. O Flamengo botou numa nota oficial ontem dizendo que estava retirando o Gabigol para que o time tivesse tranquilidade, o Felipe Luiz, para trabalhar. Antes de a gente falar um pouco mais aí da situação dos dois times, já que estamos falando do Gabigol, vamos ouvir então. Antes da coletiva, a assessoria de imprensa do Flamengo informou a todos os repórteres que estavam aqui que na chegada do Felipe Luiz, ele ia fazer um pronunciamento sobre o Gabigol e depois não ia mais falar sobre o assunto, que os repórteres não perguntassem sobre o Gabigol, o que eu acho errado. Eu acho que o repórter tem que perguntar o que ele quiser. Mas foi assim que o Flamengo decidiu, e vamos ouvir então o que o Felipe Luiz falou a respeito, e falou muito pouco, não acrescentou quase nada ao que já se sabia em relação ao Gabigol. Primeiro, dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz, e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é o meu pronunciamento sobre esse assunto, que, como eu falei, me entristece profundamente, porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado. Em relação ao Gabigol, ainda não foi decidida a situação dele. Faltam 5 jogos para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. As negociações, as conversas já estão acontecendo entre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e os procuradores do jogador, e eles vão tentar chegar a uma solução. Não se sabe se ele ainda vai voltar a vestir a camisa do Flamengo, tem contrato até o dia 31 de dezembro, e se vai ter um jogo de despedida ou não, ou se ele jogar algum dos jogos, já será a despedida. No final dessa entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele informou que o Arrascaeta não joga mais nesta temporada, vai cuidar do seu joelho, um joelho que já estava ruim, ele vai ser submetido a uma artroscopia, provavelmente, e só volta a jogar no ano que vem. Disse também o Felipe Luiz que o De La Cruz, sim, vai voltar a jogar nesses 5 jogos que faltam para o Flamengo. O melhor jogador do Flamengo disparado em campo foi o Matheus Gonçalves, garoto que veio da base, já esteve emprestado ao Red Bull Bragantino e está pedindo passagem. Chutou uma bola na trave no segundo tempo, realmente um jogador muito habilidoso que vai
servir muito ao Flamengo na próxima temporada e ainda nos jogos finais. O Flamengo agora está em 4º lugar, com 59 pontos ganhos, e ultrapassou o Inter, voltou ao G4. O Inter também tem 59 pontos ganhos, com uma vitória a menos, 17 contra 16 do Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou uma posição, está em 10º lugar, com 42 pontos ganhos, ultrapassou o Corinthians, mas continua na briga por uma vaga para a Libertadores da América. Se hoje o campeonato terminasse e o Atlético não vencer o Botafogo na final da Libertadores, ele não estaria na Libertadores da América do ano que vem. Confrontos em 2024 entre Flamengo e Atlético. 4 confrontos, 3 vitórias do Flamengo e esse empate o Atlético não conseguiu vencer o Flamengo esse ano. O Atlético já não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas e 3 empates. E o Felipe Luiz, 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota no Fla-Flu, e os próximos jogos para a gente terminar. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 20 de novembro, uma quarta-feira, depois da data FIFA, Flamengo volta a jogar em Cuiabá, Arena Pantanal, 7 da noite contra o Cuiabá. E o Atlético Mineiro, no mesmo dia, 9h30 da noite, estádio indefinido, já que o STJD ele acabou interditando a Arena MRV. Por enquanto, o Atlético terá que procurar um outro estádio e sem público para o jogo contra o Botafogo, né? É uma prévia aí da final da Libertadores da América. Voltamos aos estúdios. Grande abraço para você, Edu, para o Elton e para o Fã de Esporte. Ô Cícero, eu queria, já que você acompanha o jogo, eu queria fazer uma pergunta para você, mas antes só lembrar que na próxima segunda-feira os candidatos à presidência do Flamengo debatem aqui no Sport Center, ou no estúdio do Sport Center, aqui na minha frente aqui. Vão fazer um debate segunda-feira, 8 da noite. Especialmente o torcedor rubro-negro fica ligado por aqui. Agora eu queria perguntar para você o seguinte, Cícero, porque ontem a gente comentou aqui como seria difícil demais para o Gabigol subir na arquibancada, segurança. A gente falou sobre isso aqui, imaginei, até falei, pô, só se tiver um monte de segurança. E é claro que seria difícil, ele foi para o camarote. A gente até viu as faixas, né? São 3 faixas principais ali que a gente até mostrou, de repente a gente até pode mostrar novamente. Uma faz alusão à virada contra o River Plate em 2019, na final da Libertadores. A outra ele está junto com o Zico, levantando a taça da Libertadores. Na outra, o gesto característico dele quando faz os gols, mostrando o muque. 2 perguntas, Cícero, para arredondar. Eu, vendo ele em campo, acho que o afastamento é estranho, porque como ele está em campo se está afastado? Mas eu não vejo muita chance de um jogo despedida para ele, com essa relação que ele está com a diretoria. Você vê como possível esse jogo de despedida? E outra, para além dessas faixas aí, teve uma manifestação geral do estádio gritando o nome do Gabigol ou não? Olha, Edu, primeiramente, quando o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil e eu acompanhei a comemoração do título lá no Baixo Gávea, os torcedores estavam idolatrando o Gabigol e agradecendo a tudo que ele fez pelo Flamengo. Foi um sentimento de gratidão o tempo todo. Não vi uma pessoa criticar. Todas que eu entrevistei, ninguém criticou o Gabigol pela atitude de avisar e informar que estava saindo do Flamengo no dia que o Flamengo foi campeão. Já hoje, antes do jogo, eu fiz também um Povo Fala, torcedores do Flamengo antes do jogo, e todos que eu ouvi foram unânimes em dizer que já acabou o tempo dele. Agora acho que o torcedor do Flamengo não está mais anestesiado com o título da Copa do Brasil, parou para pensar um pouco mais e achou que o mais importante é o clube, é o Flamengo, foi o que eles disseram. O Flamengo é mais importante que todo mundo. Aqui já passaram o Zico, já passaram grandes jogadores, e o Gabigol passou também, acabou o ciclo dele. Foi isso que quase todos os torcedores falaram. Estava na hora mesmo agora de acabar a relação. Então, eu honestamente não vi, eu estava lá fora, mas quando entrei, a partir do momento que entrei, não vi nenhuma vez gritos da torcida do Flamengo gritando o Gabigol. Pode ser que tenha acontecido no momento em que eu estava fora lá, voltando das cercanias do estádio. Não vi em nenhum momento do jogo a torcida gritando Gabigol. Quanto ao jogo de despedida, eu acho que não vai ter um jogo de despedida. O que pode acontecer, como ele tem contrato até o final do ano, é jogador do Flamengo, está em condições de jogo, o Flamengo afastou o jogador para esse jogo específico de hoje, mas não disse que afastou para o restante da temporada. Eu acho que tudo vai depender muito dessa conversa dos procuradores do Gabigol
com a diretoria do Flamengo, especialmente o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, para ver se ainda tem clima para que ele possa entrar no decorrer de alguns jogos e aí vai estar se despedindo, jogando normalmente, sem um tradicional jogo de despedida quando um jogador vai embora ou quando se aposenta. É isso que eu penso. Eu acho que não vai ter um jogo de despedida, vai ter ele entrando normalmente, se assim acharem as partes que é melhor ele cumprir o contrato dele até o final do ano, entrando em campo de saída ou vindo do banco de reservas. Edu? Tá bom, Cícero. O ideal, assim, no mundo até meio ingênuo, seria isso, né? Um ídolo que está deixando o time, depois de anos de serviços prestados e bem prestados, com muitos gols em decisões, títulos, é o maior ganhador de títulos na história do Flamengo, ao lado daquela lista que a gente sabe, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, também Júnior, Zico. Seria o ideal, né? Ele jogar numa boa e conseguir se despedir da torcida, mesmo tendo uma temporada muito ruim, né, em 2024. Esses 2 gols na final da Copa do Brasil realmente viraram o jogo para o Gabigol, mas a temporada, convenhamos, foi ruim. Obrigado, Cícero. Um grande abraço, amigo. Um abração para você, Edu, pro Elton e pro Fã Esporte especialmente. Pagou tudo aqui. Tá sob nosso comando. A gente se despede e a luz apaga. Valeu, Cícero. Vamos dar uma olhada nos números do jogo. Empate em 0-0 entre Flamengo e Galo. O Gabigol na tribuna como torcedor e nada de gol. Então é isso, a posse de bola foi um pouquinho maior do Flamengo, 54%, 46% para o Atlético, mais passes certos, 377, 318, finalizou muito mais, especialmente no primeiro tempo, né? 25 contra 16. O Atlético no primeiro tempo teve 2 finalizações certas, 6 contra 2. Grandes chances, 5 contra 2, gols esperados, aí sim a gente vê a diferença como o Flamengo foi mais efetivo, né? Teve chance real de gol, 2,08 contra 0,84. Os números falam muito, Elton, o que foi o jogo, com esse destaque, que o Atlético melhorou muito no segundo tempo. O Cícero destacou muito bem Matheus Gonçalves, realmente um jogador promissor, um garoto muito bom de bola. O Wesley também voando, né, o lateral direito. Então, o Felipe Luiz realmente, mesmo com ausências, mantém um time muito forte e mostrou isso em campo mais uma vez, né? Eu citei aqui o Wesley, mas a bola na trave foi do Matheus Gonçalves. Segundo maior número de finalizações no jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Edu, essas 25 finalizações. Só perde para o 6-1 contra o Vasco. Olha só, 6-1 contra o Vasco. O time conseguiu marcar 6 gols e finalizou 30 vezes. Então, foi um time que manteve a intensidade e chegou a essa marca. Não fez gol também porque perdeu um pênalti e porque o Everson, mais uma vez, foi muito bem. Mas foi um time de muita intensidade, mesmo sem essas referências ofensivas. Já sem o Pedro há um bom tempo, né? E quando o Pedro estava em campo, o Flamengo tinha uma produtividade ofensiva ainda maior. Sem o Gabriel, que nos últimos jogos cresceu de rendimento e foi importante na Copa do Brasil. Sem esses meias que conseguem abastecer o ataque, né? Estão nas suas seleções. Então foi um time que mesmo assim conseguiu encontrar alternativas. Eu acho que muito também por conta do sistema. Encaixou contra o sistema de 3 zagueiros também do Atlético. E foi um time que conseguiu, nesse jogo, né, usar bem os seus alas, né? Principalmente o lado direito com o Wesley. Então acabou sendo um Flamengo muito produtivo, mas que não conseguiu marcar um gol. Mas mostra pelo menos a postura que o torcedor espera, né, principalmente em casa, de muita intensidade. Um time que tenta recuperar a bola no campo de ataque, até porque tem um meio-campo mais leve, um ataque mais leve, né? Bruno Henrique funcionando como falso 9, o Michael também circulando ali à frente. É um time mais leve para tentar recuperar a bola no campo de ataque. E eu acho que essa é a tendência do Flamengo na reta final da temporada, apesar da queda de rendimento natural também no segundo tempo, né? Foi um time que não teve a intensidade do primeiro tempo justamente pela característica de jogo, né? Um time que impõe muito essa questão física, e a questão física foi um problema no Flamengo. Olha só que curiosidade, né? A questão física foi um problema no Flamengo, né? De lesões musculares, e o Flamengo não jogava nessa intensidade que joga com o Felipe Luiz, porque o Tite, ele gosta do jogo posicional. Não que o time não tivesse as transições rápidas, mas era um time que dosava mais a energia. E mesmo assim perdeu jogadores
por conta de lesões musculares. O time na reta final da temporada volta a jogar com a intensidade, né, que a gente viu nos últimos jogos e pelo menos vai mantendo os jogadores inteiros nesse trecho, que é um trecho crítico da temporada, né, com muitos clubes com mais de 55 jogos na temporada, o Flamengo manteve essa intensidade, que é uma característica do trabalho do Filipe Luís e é uma característica do trabalho que o torcedor do Flamengo se acostumou nos últimos anos, né, de muita intensidade. A gente viu grande parte disso acontecer nessa partida contra o Atlético. Então, é essa cara do Filipe Luís, né? Intensidade, marcação lá na frente, também transição rápida. Essa é a cara que o Filipe Luís começa a apresentar pra gente, né? Porque é um trabalho muito recente, ainda só 10 jogos. É isso, né, Elton, em resumo? É isso. Em resumo, é isso. E olhando pra frente, Edu, ele não tem o Pedro ainda lesionado, vai passar um tempo fora. Ele não vai ter o Gabriel, que já se despediu. Ele tem o Bruno Henrique, que muitas vezes tem feito essa função de falso 9, e tem o Carlinhos, que é uma opção ali, né, de ser um centroavante, um cara de rotação, né, no elenco. Para manter isso em 2025, projetando o futuro, já que o Flamengo tem sua temporada definida, vai ter Libertadores, um calendário mais cheio, já começa na segunda semana de janeiro, então, olhando para frente, o Flamengo vai precisar também se reforçar nesse setor, apesar de ter bons pontas, o Everton Cebolinha, o Michael, o próprio Bruno Henrique, né, que joga pelos lados do campo, o Luiz Araújo, tem bons jogadores por ali, os alas, né, porque o Wesley jogou praticamente como ponta, mas por dentro vai precisar também de atacantes para fazer essa intensidade funcionar durante boa parte da temporada, como a gente viu nessa reta final. A ficha 1 é Bruno Henrique, né, a opção principal ali para o Filipe Luís, que só de cara tem um trio que ele poderia usar e não está usando, né? Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Mas do lado do Atlético Mineiro, claro que o foco está lá na Libertadores, final contra o Botafogo no dia 30 em Buenos Aires, mas o Milito falou, agora é Campeonato Brasileiro e é muito importante. 0-0 no Maracanã, o Everson jogando muito, a reação no segundo tempo, e o Milito falou isso depois do jogo. Vamos ouvi-lo. Foram 2 tempos muy diferentes. Primer tiempo, un dominio muy grande de Flamengo sobre nos. Nos costaba mucho defender su ataque y también nos costaba mucho tener la bola y generar ataques. Hemos sido superados en esos primeros 45 minutos con claridad. Hemos recibido situaciones en contra, inclusive un penalti que Everson una vez más estuvo sensacional. Teníamos que cambiar nuestra estructura defensiva, replegar un poco más, porque era lo primero que teníamos que hacer, controlar, porque estábamos sufriendo de más. Y a partir de ese control, empezar a tener nuestras ocasiones, ¿no? Que un poco fue lo que hablamos en el entretiempo. Cambiamos nuestra estructura defensiva, que al comienzo era de 5-2-3 o 5-2-1-2 con Bernard. Segundo tiempo no podía seguir igual. Los últimos minutos del juego ya colocamos más a Hulk por fuera, Bernard por fuera y Daverson controlando más a Araujo. Entonces ahí teníamos un mejor posicionamiento defensivo. Y a partir de eso, empezar a atacar con Hulk de afuera adentro, más Scarpa por fuera, de Bernard de afuera adentro, más Rubén por fuera, y de referencia a Daverson, sí. Entonces eso funcionó mejor el segundo tiempo, por eso el segundo tiempo no se vio el dominio absoluto que sí se vio en el primer tiempo, ¿no? A partir de esa corrección viene haciendo un esfuerzo muy grande, que teníamos que superar el dolor de la derrota de la final, que no es algo tan fácil para un deportista. Ellos venían con su ánimo bien arriba porque venían de ganar una final y nos teníamos que recuperar y sacar mucha fuerza. Yo sé que hay mucho cansancio desde lo físico, desde lo mental y mucho dolor por la final perdida. Era todo un desafío para nosotros este juego y por suerte el primer tiempo, la suerte hoy estuvo de nuestro lado y no encajamos goles. Eso nos permitió que el segundo tiempo podamos controlar algo mejor y atacar mucho mejor de lo que hicimos el primer tiempo. Eso es un poco el resumen del juego.
É um bom resumo do Milito. Acho a frase fundamental essa, né? Superar a dor da derrota. Realmente, às vezes a gente acha que o jogador é máquina. Não, vai jogar 3 dias depois. Não é fácil o cara voltar a campo e contra os mesmos adversários, né? Então, realmente, o Scarpa também citou isso. E o Atlético conseguiu mostrar um poder de reação no segundo tempo, que eu acho que fica importante isso para essa reta final de Brasileirão. Tem jogo contra o Atlético Paranaense já no final de semana, né? O último jogo atrasado, todos ficarão com 33 jogos. Um adversário também que precisa muito do resultado para sair da zona do rebaixamento. E principalmente, a esperança do torcedor atleticano de faturar o título da Libertadores contra o Botafogo está nas mãos do Everson, né? Que partidaça, que fase que está o goleiro do Atlético, hein, Elton? A gente tem que olhar para o Atlético no Campeonato Brasileiro e lembrar que é um time que não faz uma boa campanha, mas isso também é por conta de estar, ou estava, né, em outras 2 competições mata-matas. E isso impacta muito até na campanha da equipe na competição. E isso, lógico, levando em consideração que chegou a 2 finais, é um trabalho, para mim, bem feito. Né? Porque não dá para você ser tão intenso em 3 competições tão difíceis. Né? Campeonato Brasileiro, que para mim é a mais difícil de todas. A Copa do Brasil, que tem esses percalços também, principalmente quem começa a temporada, né, jogando desde a primeira fase, em estádios remotos, e principalmente a Libertadores, porque há esse equilíbrio muito mais entre os brasileiros, né? O Atlético passou pelo River Plate com muita autoridade, então é um time muito bom, muito competitivo e cresceu nessa reta final de temporada. Sentiu desfalque sim, Edu, acho que a saída do Paulinho, o Paulinho entrou no segundo tempo, né? Jogou parte do jogo, mas já não tinha o Arana fora, já não tinha o Júnior Alonso, né? Um jogador importante também. O Rubens jogou por ali, o Lianco, né? Os dois fizeram ali o lado esquerdo. São 2 jogadores importantes para essa equipe. Tem o Alan Franco também no meio-campo. Ok, que tem o Fausto Vera, né? Jogando ao lado do Otávio, mas também era uma opção a mais para esse jogo. É um time que tem um bom elenco e que não pode, logicamente, passar muito tempo sentindo essa final, né? A final da Copa do Brasil. Porque tem aí o Campeonato Brasileiro e volto a repetir. O Atlético, nesse momento, tem que pensar nos jogos do Campeonato Brasileiro antes do jogo contra o Botafogo. O Atlético é o 10º colocado. Teremos chances, né, de G8. E o Atlético, nesse momento, está a 4 pontos do 8º colocado, que é o Bahia, com um jogo a menos. Então, ele nem alcança com esse jogo a menos o 8º lugar. Então, tem que pensar sim nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque um tropeço contra o Botafogo pode colocar o Atlético na Libertadores também. É claro que perde o título e o torcedor do Atlético não está pensando nisso. Obviamente, é um time muito bom, inclusive, para disputar com o Botafogo essa decisão. Mas aí vira G8 se perder a Libertadores. E o Atlético estando em 8º garante vaga na Libertadores do ano que vem. Então não dá para descolar do Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem um time muito competitivo para se manter nessa toada de buscar pontos para alcançar essa posição e ir tranquilo, inclusive, disputar a final da Libertadores. Mas é fato, Edu, que sentiu, a gente percebeu muito isso, né? Porque é um time que perdeu um título em casa e aí 3 dias depois vai jogar na casa do adversário fazendo festa e já despreocupado também com o Campeonato Brasileiro. Há um impacto psicológico. Eu acho que o único que não sentiu foi o Everson, que mais uma vez, né, acabou sendo importantíssimo para o resultado. É isso. O Atlético Mineiro, se vencer o Paranaense, vai a 45 pontos. Então vamos passar as notícias para vocês agora, nação. A primeira é relacionada a uma possibilidade de venda de Wesley. Os times europeus estão bem interessados no jogador. Ele está crescendo o rendimento, jogando muito aí com o Mengão. E a prova disso foi o jogo dele contra o Atlético. Jogou muito na partida de hoje. Ele que criou o lance, jogou a bola ali do jogador. Excelente. O jogo excelente do Wesley tem chamado a atenção aí dos clubes europeus e por isso eles estão
Beatriz vai acontecer brasileirão voltando e ele foi jogou muito bem, iniciando o jogo, deu a chance do pênalti. E o interessante do Wesley é que ele para uma venda em janeiro. Eu não queria que ele fosse vendido, né? Mas se for um valor muito bom, que libere o jogador. Porque para conseguir outro lateral direito no nível do Wesley é muito difícil. E o tanto que ele agrega ao clube para achar outro é bem complicado. A negociação seria importante para refazer o caixa desfalcado pelos reforços. Essa é a primeira notícia. Agora falando sobre uma possível contratação aí, investida do Bayer Leverkusen. Essa notícia aí foi compartilhada pelo canal Nosso Fla. E ele aqui, ó, Xabi Alonso, que está interessado no jogador. A notícia diz assim: Xabi Alonso deseja fortalecer o Bayer Leverkusen e o Flamengo pode ser a escolha do técnico. A temporada do time alemão é satisfatória, porém inferior à anterior. Assim, o técnico sairá para fazer compras. Everton Araújo está sendo o destaque do Bayer Leverkusen atualmente. O jovem meio-campista recebeu agora o treinador espanhol. O Mengão tem a possibilidade de vender por milhões a partir do jogo. Tá aqui a foto do nosso craque. Segundo informações do jornalista Bruno Lemos, também revela que o Bayer está a preparar uma resposta para o Flamengo pela contratação do Everton Araújo, que se destacou nas finais da Copa Betano do Brasil. O Atlético de Madrid também tem interesse no Bayer. Xabi Alonso está fascinado pelo talento de Everton Araújo no futebol. Por essa razão, deseja vê-lo atuando na Alemanha. No entanto, existem dois elementos que podem complicar os planos e eventuais exigências do Flamengo e Atlético de Madrid. Ainda não se sabe o valor que o Flamengo atribui ao futebol do jovem meio-campista. Mas uma coisa é certa, galera, ele está sendo bem importante para o Flamengo. E por isso, de acordo com informações, o clube planeja fazer uma grande venda para a Europa em 2025. Araújo se sobressai como um meia com excelente capacidade de marcação e excelente habilidade na saída de bola, conforme solicitado e almejado pelos técnicos europeus. A interpretação é que ele possui todas as características para ser um jogador de elite. Só que aí o Flamengo precisa ter um certo discernimento, porque vende o jogador, assim como vendeu o João Gomes. Depois a gente pode acabar ficando sem um substituto ao time. E aí pode complicar bastante o meio campo do Flamengo. Até o planejamento certinho quando vendeu o jogador ficar na mão. Então essas foram as notícias, galera. Obrigado aí por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Já deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo aí com os amigos, pra gente continuar crescendo. E tamo junto e até a próxima.